Olá pessoal, mais um vídeo iniciando aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai dar início a um novo quadro analisando carteiras de inscritos. Hoje vai ser o primeiro episódio, então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para estar acompanhando os próximos episódios e também para estar acompanhando toda a minha jornada como investidora que eu estou compartilhando com vocês aqui no canal. Bom, agora sem enrolação, vamos começar o vídeo. Só antes de começar, eu preciso dar alguns avisos muito importantes. O primeiro deles é que não tem recomendação de compra de investimentos nesse vídeo. O conteúdo é meramente educativo e informativo. E esse novo quadro que eu trouxe aqui para o canal, ele tem dois objetivos. O primeiro é obter conhecimento, respeitando que cada pessoa tem a sua própria estratégia. O segundo objetivo é trocar informações e tentar passar um outro ponto de vista. Quer ter sua carteira de investimentos analisada por mim aqui no canal? Me envie o link da sua carteira lá no meu Instagram. O meu arroba é EmilyInvest e o link está aqui na descrição para você clicar e ir direto. A carteira que a gente vai analisar hoje é a carteira do Rian. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de R$ 3.460 investidos, A variação da carteira dele está menos 4,89%, mas é por conta da queda da Bolsa de Valores que a gente está tendo nessas últimas semanas. Inclusive, tem muitas pessoas que se desesperam quando tem essa queda na Bolsa de Valores. Muitas pessoas também acabam perdendo dinheiro por esse desespero e aí acaba vendendo os ativos que tem para não ver o dinheiro ali, o patrimônio descendo mais. Se você analisar lá no Google, colocar lá Bolsa de Valores, você vai analisar que a queda que está acontecendo é uma queda, uma porcentagem razoável. Então, não tem o que se desesperar. Quando a queda da Bolsa de Valores acontece, é uma oportunidade para a gente estar comprando novos ativos para nossa carteira de investimento, pagando o valor menor que ele vale. Quando acontece essa queda na Bolsa de Valores, é uma oportunidade para a gente comprar novos ativos para nossa carteira descontado, pagando pelo ativo um valor menor do que ele realmente vale. Inclusive, você que está começando agora no mundo dos investimentos, ou também que já está investindo há um tempo, é legal que você tenha uma reserva de oportunidade. Para quando acontecer essas oscilações na Bolsa de Valores, você tem ali um dinheirinho guardado para estar conseguindo aproveitar essas oportunidades. Porque é uma oportunidade, a gente comprar os ativos que a gente já tem na nossa carteira, pagando um valor menor. Porque depois, quando a bolsa começar a subir, a gente só vai ter sido um benefício. Não se desespere com essas quedas na Bolsa de Valores, porque se você investe em renda variável, você já pode ficar acostumado com isso, porque direto vai ter essas oscilações. Se você investe em ações, fundos imobiliários, porque o mercado ele está em constante oscilação. E se você investe em renda variável, o próprio nome já diz, ele varia. Pode ficar tranquilo e tem uma reserva de oportunidade para você estar conseguindo aproveitar essas quedas da Bolsa de Valores para estar, colocando mais ativos na sua carteira. E agora aqui, voltando para a carteira do Rian, a gente consegue ver que ele está investindo há 4 meses, Ele começou a investir em março de 2024. A composição da carteira dele está distribuída em fundos imobiliários, ações e criptomoedas, Tem quase a mesma porcentagem aqui em ações e fundos imobiliários, mas já a gente vai ver quais são esses ativos que ele tem na carteira dele. Começando aqui com as ações, ele tem 6 ativos de ações, A primeira é a CPFE3, que é uma empresa de energia. Tem a CSMG3, que é uma empresa de saneamento. BBAS3, que é o Banco do Brasil, uma empresa do setor bancário. Tem a Klabin 11, que é uma empresa de papel e celulose. Tem a Taesa, que é uma empresa também de energia. E tem a Itaú, que é uma empresa de setor bancário. O Rian, ele investe para a aposentadoria. Então, o objetivo dele é a aposentadoria. E eu achei muito bacana, essas ações que ele colocou na carteira dele, porque são todas ações de setores perenes. Então, quando a gente está buscando uma aposentadoria, por exemplo, é interessante a gente investir em coisas seguras, para a gente ter essa segurança, para a gente estar recebendo nossa aposentadoria daqui a alguns anos. E investir em setores perenes é muito bom, porque são empresas que não têm tanta volatilidade. É claro que com essas quedas na Bolsa de Valores, fica aqui com a variação no negativo, mas fica bem menos do que empresas de varejo, por exemplo.
Então, muito bacana, né, que ele está investindo em empresas perenes. Todas as ações que ele tem na carteira dele são de setores perenes. Aqui tem 12 da CPFE3, tem 19 da Sesmig 3, tem 12 do Banco do Brasil, 3 da Klabin, 6 da Taesa e 7 do Itaú. Tem muitas pessoas que têm dúvida quando aqui no Investidor 10 mostra comprar não ou comprar sim. Isso significa o quê? Quando ele fala para você não comprar, é porque você já tem muitas cotas dessa ação, na verdade. E quando ele fala para você sim, é porque é interessante você estar comprando mais dessas aqui que você tem menos do que essas aqui que você já tem mais, para você ter o equilíbrio aí na sua carteira de investimentos, que é muito importante. Então, uma observação aqui que eu já daria é para ele estar sempre buscando equilibrar a quantidade de cotas, né, que ele tem de cada ativo da carteira, para não ficar muito de um e pouco de outro, porque se ele acredita nessas empresas aqui, eu acho interessante ele ter uma porcentagem parecida em cada ativo. E agora vamos aqui para os fundos imobiliários. De fundos imobiliários ele tem 7 ativos, tem o XPLG11, tem HSML11, VISC11, MAL11, XPML11, BTLG11 e PVIB11. Desses ativos que ele tem aqui na carteira dele, eu tenho 3. Tenho o VISC11, tenho o HSML11 e tenho o XPML11. São ótimos fundos imobiliários. Aqui eu só daria a mesma observação que eu dei na parte das ações, né? Que é para ele equilibrar a quantidade de cotas que ele tem de cada fundo imobiliário, para não ficar muito de um e pouco de outro, né? E aqui a variação dos fundos imobiliários, né, tá no negativo, que é uma oportunidade para ele estar comprando mais fundos imobiliários para a carteira dele, pagando um preço menor do que eles realmente valem. E, ele tem 6 ações, né? 6 ativos de ações e 7 ativos de fundo imobiliário. Eu acredito que esse número de ativos, assim, ele tá um pouquinho alto, né? Para quem tá iniciando agora no mundo dos investimentos aqui, né? Começando a investir. Por quê? Porque se você coloca muitos ativos na sua carteira, é muita coisa para você conseguir acompanhar. Então, eu indico assim que não aumente esse valor, fique somente essa quantidade, né, de ativos que você tem na sua carteira, porque é muito melhor a gente ter poucos ativos, mas que a gente consiga acompanhar todos eles, do que ter vários e a gente não conseguir acompanhar todos, né? Porque uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é da gente saber aonde a gente está colocando o nosso dinheiro. Então, não comprar empresa só porque, por exemplo, todo mundo fala que a empresa é boa, que não sei o que lá. É legal a gente estar acompanhando, né, mensalmente cada empresa que a gente está colocando o nosso suado dinheiro ali. Então, por isso que quando a pessoa está iniciando, é interessante ela não ter tantos ativos assim. Porque se ela está iniciando agora, né, ela tem que pegar essa experiência de analisar certinho cada empresa, os indicadores. E se você tem muitos ativos, você não consegue fazer isso com tanta precisão, né? Só se você tiver muito tempo para estar passando ali por todos esses ativos e acompanhando todos eles ao mesmo tempo. Então, só ficar atento, né, a essa quantidade de ativos que você está colocando na sua carteira. Agora, a gente vai aqui para a parte de proventos, para ver quantos de proventos, né, o Rian já está recebendo desde quando ele começou a investir. Bom, o primeiro dividendo que ele recebeu foi aqui em março, né, ele recebeu 90 centavos. Em abril, ele recebeu já R$ 6,17. No mês de maio, teve uma evolução muito boa aqui, ele estava recebendo R$ 6 e já pulou para R$ 31,53. Uma ótima evolução, né? Acredito que o aporte que ele fez aqui em abril foi muito interessante, né? Para estar aumentando tanto assim o valor de dividendos. E aqui em junho, né? Até agora ele recebeu R$ 20,02, né? Mas ainda tem praticamente 2 semanas para acabar o mês, né? Então acredito que ele ainda vai receber de outros ativos também. E aqui descendo são os ativos que pagou ele, né? Então muito bacana a evolução do Rian de dividendos. Agora a gente vai aqui para gráficos, né? Pra gente ver a evolução do patrimônio dele. O patrimônio dele vem crescendo, a escadinha aqui acontecendo, isso é muito bacana. Inclusive, parabéns, Rian, por você ter tomado, né, a iniciativa de começar a investir. Isso é um passo muito importante, né, na vida de uma pessoa, e é muito bacana que você tenha tomado essa iniciativa. E agora, vamos ver a rentabilidade comparada com os índices. A linhazinha em amarela
é o IPCA. IPCA, né, é o nosso índice aí de inflação. E aí tem o CDI. Então, a rentabilidade da carteira dele está menor do que o CDI e está menor do que a inflação. Mas acredito que é por conta dessas oscilações que está acontecendo na Bolsa de Valores. Então, é interessante acompanhar, né, essa rentabilidade, porque é interessante que a nossa carteira de investimento, né, esteja acima da inflação, pelo menos. E aqui, ó, a rentabilidade da carteira dele. Em março estava positivo, em abril estava negativo, em maio positivo e junho negativo, que é o que eu estava falando no começo do vídeo, né? Se você investe em renda variável, é importante você já se acostumar com isso daqui, ó. Um mês positivo, um mês negativo, um mês positivo, um mês negativo. Como a renda variável está sempre variando. Aproveite essas oportunidades que da Bolsa de Valores quando cai para a gente estar comprando novos ativos por um preço menor. Agora a gente vai ver aqui a posição de ativos que ele tem. Bom, atualmente ele tem 52% investidos em ações, 46% investidos em fundos imobiliários e 0,34% investido em criptomoeda, né? A cripto que ele investe é o Bitcoin, né? Que eu esqueci de mostrar para vocês naquela tela. E agora a gente vai mostrar aqui, ó, a posição atual dos ativos. Aqui, ó, ele está misturando fundos imobiliários com ações também. Já falei que é muito legal os ativos que ele colocou na carteira dele, mas ficar atento só à posição de cada ativo na carteira, para não ficar muito de um e muito pouco de outro. Então, é interessante fazer esse equilíbrio, ter porcentagens parecidas em todos os ativos. E a exposição que ele tem ao exterior, né, é investindo em Bitcoin. E agora vamos ver aqui um pouquinho dos setores das ações dele, né? Como eu já tinha passado o setor de cada empresa, né, eu só vou passar um breve resuminho aqui. Ele tem 33% investido em empresas de energia elétrica, 29% investido em bancos, 21% investido em água e saneamento e 15% investido em papel e celulose, que são ótimos setores para quem está buscando aí a aposentadoria, né? Porque são setores perenes, que não tem tanta volatilidade. E aqui em fundos imobiliários, vamos ver aqui. Os fundos imobiliários, né, ele tem distribuído aqui, ó, 61% em shoppings e varejo, 31% em logístico e 5,87% em lajes corporativas. São ótimos setores de fundos imobiliários também, só falando o ponto, né, que eu já tinha falado, para equilibrar melhor entre os setores aqui, para ficar a mesma porcentagem ou pelo menos uma porcentagem parecida nos setores. E aqui, ó, posição atual de fundos imobiliários é a mesma coisa que eu tinha falado também. São ótimos fundos imobiliários, mas é ficar de olho para manter porcentagens parecidas, né, nos ativos que ele tem de fundo imobiliário, para não ficar aqui, ó, 26% em um e 5,87% em outro. Então, tá buscando esse equilíbrio. Então, por exemplo, se no mês passado ele investiu nesse daqui, não invista no próximo mês. Invista nesse daqui para equilibrar a carteira, para ficar parecidas as porcentagens. E aqui, né, a posição atual em criptomoedas, ele investe em Bitcoin, né? Tem R$ 11,08 investidos em Bitcoin. Bom, gente, então como vocês viram aí, essa foi a análise de hoje. A carteira do Rian está bem bacana. 2 pontos só que eu enfatizei foi a questão de ficar de olho, né, na quantidade de ativos que você vai acrescentar na sua carteira, porque quando a gente está iniciando, a gente não entende muito bem dos indicadores, do acompanhamento. Então, se você coloca muitos ativos na sua carteira, você talvez não consiga acompanhar todos esses ativos. Então, ficar de olho nesse número para ele não aumentar tanto assim, né? Para você conseguir ter o controle de onde você está colocando seu dinheiro e conseguir fazer o acompanhamento de todos os ativos que você tem na sua carteira. E o segundo ponto é só fazer aquele equilíbrio entre os ativos, né, para não ficar muito de um e pouco de outro, né? Então, manter as porcentagens entre os ativos parecido. Bom, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, né? Foi só o primeiro episódio, eu acredito que nos próximos eu também vou estar evoluindo com a minha análise aqui para vocês, para estar conseguindo agregar mais ainda. Se você quer ter a sua carteira analisada aqui no canal, já me segue lá no Instagram e me envia a sua carteira lá no direct, que eu vou estar trazendo e analisando a sua carteira no quadro aqui do canal. Obrigada por você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, já deixa o seu like também. E até a próxima!